Você sabia que no passado os espíritos se comunicavam conosco através de mesas? Consegue imaginar mesas falantes? Pois é, esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês o item 55, comentar em seguida aquilo que eu compreendo, e eu peço que vocês participem do estudo deixando as observações de vocês. Bora para a leitura? Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc. Com o auxílio de mesas e outros objetos, quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que por isso mesmo denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se a resposta sim ou não. Então, a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente e como experimentação. Você sabia que antigamente os espíritos se comunicavam com os vivos, batendo nas mesas, flutuando com elas pelo ar, literalmente? Será que isso é possível? Sim, isso é muito possível. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui falamos de espiritualidade de forma clara, profunda e acolhedora. Se você ama esse tema, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Esse trecho que vamos estudar hoje fala sobre um tipo específico de médium, um médium de efeitos físicos. Ele é capaz de provocar fenômenos materiais com o auxílio dos espíritos. Isso significa que objetos podem se mover, portas podem bater, mesas podem tremer ou levitar, elas podem emitir pancadas, tudo isso com o auxílio das forças espirituais e dos médiuns presentes no ambiente. E não são truques nem ilusão. Allan Kardec, quando começou a investigar esses fenômenos que estavam acontecendo pela Europa, como também nos Estados Unidos e na Ásia, ele começou a perceber que a reunião acontecia em torno de objetos que nós temos em casa, muito comumente mesas. Então a mesa começava a levitar pelo espaço e, com isso, foi-se percebendo que as mesas se moviam de acordo com a fala das pessoas presentes. Então Allan Kardec começou a tentar desenvolver uma forma de se comunicar com as mesas. A primeira forma que surgiu foi perguntando à mesa perguntas simples, onde a resposta fosse sim ou não, e pediu-se para a mesa bater uma vez no chão para sim, duas vezes no chão para não. E aí ele começou fazendo perguntas. Mesa, você é apenas uma mesa ou é algo mais? Então, essas perguntas foram sendo respondidas assim, com sim ou não. Mas perceba, esse exemplo que eu dei agora já não poderia ser respondido com apenas um simples ou não. Então, isso gerava uma dificuldade para formular as perguntas e um atraso para colher as informações, pois ficava tudo muito demorado. Depois de um tempo, pensou-se em colocar para cada letra do alfabeto um número de batidas. Letra A, uma batida. Letra B, duas batidas. Letra C, três batidas. Letra D, quatro batidas. E isso foi ficando melhor no sentido de poder fazer perguntas onde a resposta não fosse apenas um simples sim ou não, porém foi ficando pior no atraso da comunicação. Uma pergunta demorava-se minutos para ser respondida.
Então, foi se aperfeiçoando ainda mais esse método. Resolveu-se colocar em papel as letras do alfabeto e pedir à mesa que tocasse as letras para ver a comunicação. Isso agilizou um pouco mais, porém era profundamente demorado. E assim esse processo foi evoluindo de etapa em etapa. Dessa forma, as mesas ficaram conhecidas como mesas falantes. No início, elas apenas levitavam pelo ar e eram conhecidas por mesas girantes. As pessoas que chegavam ali para ver o fenômeno, na grande maioria, elas estavam ali como quem vai a um teatro para ver uma peça, para se divertir. Mas alguns poucos começaram a perceber que aquilo ali não se tratava apenas de uma ilusão, de um truque de mágica, tinha algo mais por trás. É como esse axioma, essa frase que diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se fazia-se perguntas e as mesas respondiam, e a gente sabe que mesa não tem um sistema nervoso, não tem um cérebro, não tem uma mente que reflete e pensa, logo por trás dessa mesa havia de ter algum ser inteligente. Então, todo esse processo foi evoluindo no início de construção da base do Espiritismo. É muito interessante a gente saber sobre essa biografia do Espiritismo, porque algumas pessoas são tão céticas que dizem que não há provas de nada, isso tudo é invenção. Se isso tudo é invenção, como aconteceu no passado e acontece até hoje? Será que milhões de pessoas pelo mundo estão inventando coisas e inventando as mesmas coisas, tendo visões de, por exemplo, espíritos que elas nem conheciam, mas são capazes de descrevê-los? Será que você, que é cético, não consegue perceber a importância disso? De repente um médium ao seu lado que nunca lhe conheceu dar informações sobre você que ele não tem como colher na internet, por exemplo, coisa que é muito comum no tempo de hoje, os médiums serem acusados de fraudes. Ah, esse médium aí é um charlatão. Ele foi na internet, perguntou a alguém na rua, pesquisou nas redes sociais, pesquisou no Google informações sobre mim e depois veio aqui colocar numa psicografia essas informações que ele colheu. Porém, quando a gente conversa abertamente com esses médiums, a gente pode perceber que eles às vezes vão dar informações que acabaram de acontecer naquele dia, que não existe em nenhum lugar da internet, nem tem como perguntar a ninguém para colher essas informações. É muito importante a gente perceber isso antes de acusar as pessoas de charlatanismo. Eu mesmo falo para vocês que existem vários canais aqui com médios que se dizem incorporar espíritos, gravam até lives incorporados de espíritos nas redes sociais. Mas eu sempre peço a vocês, tenham cuidado com isso. Não acreditem cegamente, reflitam, analisem e compare com o que a codificação espírita fala. As mesas falantes foram só o começo de uma revolução espiritual. Elas nos mostraram que os espíritos podem se comunicar de formas inteligentes, mesmo usando objetos físicos. E isso nos lembra que o mundo espiritual está sempre buscando forma de nos alcançar. Basta estarmos abertos, preparados e com o coração em paz. Geralmente, essas pessoas que ficam atacando o espiritismo, os médiums, são pessoas que nunca estão em paz, estão sempre em guerra com alguém. São pessoas que não conhecem nada do espiritismo, porque se conhecessem alguma coisa, de fato não estariam atacando. Você já presenciou ou ouviu falar de algum fenômeno físico mediúnico perto de você? Conta para mim aqui nos comentários, quero muito saber mais sobre a vida de vocês que me acompanham aqui. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos espiritualistas, pessoas que gostariam de entender sobre esse assunto, compartilha com grupos de WhatsApp que você tem de amigos que falam sobre mediunidade. Vamos levar esse conhecimento adiante. E claro, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Todo dia eu posto vídeo aqui no canal para auxiliar vocês de alguma forma na questão espiritualidade, com o objetivo de trazer o conhecimento, um pouco mais de serenidade para as nossas vidas.
Um grande abraço, fiquem com Deus.